Olá, esse é o primeiro quadro Foco Digital, uma iniciativa do Grupo de Educação Digital aqui do Salesiano e que tem o objetivo de estar trazendo aqui para a internet, para as redes sociais, os temas relacionados a esse assunto e que são importantes a gente conversar, para aprender juntos e para tirar dúvidas. O tema do primeiro quadro é Digital sim, impresso também, e fala sobre o material didático digital do Colégio Salesiano. Para conversar sobre isso, a gente convidou o coordenador pedagógico do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, professor Enio. Olá, Enio. Enio, a primeira pergunta que surgiu nas redes sociais é por que o Colégio Salesiano, que começou a utilizar o material didático digital, continua usando também o material impresso? Por que essas duas ferramentas na sala de aula? Isso. Quando nós começamos a utilizar o material didático digital, uma das perguntas que os professores também se fizeram, nós como equipe de coordenação também, e com certeza muitos pais, como é que nós vamos desenvolver as habilidades básicas, né? Que são habilidades que todas as disciplinas têm que trabalhar, que é a habilidade da escrita, a habilidade da leitura, a habilidade da argumentação, de trabalhar de forma colaborativa, a habilidade da pesquisa e a habilidade de resolver problemas. Como é que esse material didático digital iria dar conta disso, né? Então nós percebemos que o material didático digital, o tablet dentro da sala de aula, né, seria uma novidade. E como tal, nós não poderíamos nesse momento dispensar os livros. Ou muito pelo contrário, acho que o espaço da sala de aula, o espaço de aprendizagem, ele necessita de diversas ferramentas, né, de diversos dispositivos didáticos, né? Não posso resumir todo o processo de aprendizagem em cima do material didático digital ou de um tablet que vai dar conta de todas as aprendizagens. Então, nesse sentido, é que nós pensamos assim, em manter o livro impresso, e não só o livro impresso, trazer para a sala de aula outros livros, outras fontes, né, de informação que vão colaborar com o processo de aprendizagem. Uma pergunta que surge é como é que o professor garante ou pode ter certeza de que o aluno está fazendo a atividade pedida, já que quando está com o computador ligado, o tablet ligado, as outras intervenções são muitas, tem muitos outros assuntos para estar entrando. Bom, essa é sempre uma grande preocupação, né? Não só dos professores aqui da escola, como também dos pais, porque eles vêm e falam com a gente, né? Pergunta como é que o professor controla o acesso às redes sociais, por exemplo, né? Bom, no contexto da sala de aula, a aula tem que ser algo planejado, programado pelo professor, né? Então, no decorrer da aula, o professor é que diz o momento que o aluno tem que usar o tablet ou o computador que ele tem. Ele tem as atividades específicas planejadas, né? O aluno vai trabalhar sozinho ou ele vai trabalhar de forma colaborativa, em duplas, em trios, e o professor naturalmente está circulando aí, ele está nesse meio do contexto da sala de aula e ele é que faz as intervenções, né? Inclusive de observar o que aconteceria também se ele estivesse escrevendo qualquer outro texto sem qualquer tablet, coisa assim. É necessário que o professor esteja muito presente, acompanhando todo o processo de construção de conhecimento que está acontecendo em sala de aula, a partir de algo muito bem planejado, né? Claro, se não tiver nenhum planejamento, se o professor deixar uma aula aí livre, sem um objetivo específico que o aluno tenha que atingir, facilmente ele partiria para uma rede social. Assim como há muitos anos atrás, quem é mais velho aí sabe que a gente levava gibi para a sala de aula, levava revistinha para a sala de aula, né, para distrair um pouquinho e tal, né? Então, da mesma forma, hoje o professor tem que estar muito presente e fazendo e acompanhando o aluno nesse processo de construção na sala de aula. Você falou na primeira pergunta que é um processo, né? Como o tablet, como o digital era novo, é um processo e por isso a gente trabalha com os dois pelas diferentes formas de aprendizagem. Pode chegar um momento que o livro impresso deixe de vir para a escola e fique só com o digital? Olha, eu acho que, como disse antes, eu acredito que o material digital é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição, né? O livro, eu acredito que ele não vai desaparecer, ele vai estar sempre no contexto da sala de aula. Talvez o formato, como a gente tem hoje, do material didático, daquele livro didático, talvez mude alguma coisa, mas eu não vejo
né, o processo de aprendizagem ainda sem todo esse material à disposição do aluno e do professor. E outra coisa importante, assim, ó, as pessoas aprendem de maneira diferente, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que é muito visual. Então, ele vê as imagens, ele vê os vídeos, para ele garante boas aprendizagens. Tem outros que são mais auditivos, né? Então, ele ouvindo um professor explicar, falar, apresentar, ele tem boas aprendizagens. Nós temos outros que são aprendem fazendo, são sinestésicos, eles têm que mexer, têm que estar fazendo alguma coisa para aprender. Então, o processo de aprendizagem, na verdade, não é o MDD, ou o material didático digital, ou um livro que vai garantir a aprendizagem. O que vai garantir a aprendizagem é esse conjunto todo de dispositivos didáticos e pedagógicos que os professores, hoje, graças a Deus, têm à sua disposição. E hoje tem mais uma ferramenta muito importante, que é a gente poder usar essa tecnologia digital toda em sala de aula. E não dá mais para viver, né? A gente sabe que os nossos adolescentes, nossos alunos, a geração, como é que é agora, é o X, a Y, a Alfa, né? A Alfa, que está nascendo já com esses dispositivos na mão, nós vamos ter que nos rebolar como escola, como professor, para dar conta de todas das aprendizagens dentro desse novo contexto, né, tecnológico que essa nossa gurizada está vivendo. Então conta pra gente, nesses anos em que a escola já está usando o material didático digital, se já percebe quais seriam as diferenças, tanto na aprendizagem quanto nas habilidades dessas novas turmas aí. Uma coisa que é muito perceptível, assim, ó, os nossos alunos que estão começando, que começaram no 6º ano com material didático digitais, eles são muito rápidos na pesquisa, né? Surge uma palavra que eles não sabem o significado, muito rapidamente eles vão para um dicionário e buscam. A pesquisa no Google é muito rápido, a produção de texto deles de forma compartilhada, né? Muito interessante, eles produzindo textos de forma colaborativa, cada um em sua casa. Isso é uma coisa muito interessante. E você sentar e ver eles, por exemplo, apresentando um texto que eles produziram, uma redação. A professora projetou a redação de um colega lá no telão. Ou um trabalho de grupo que eles tiveram que fazer, uma produção textual, um roteiro, por exemplo, de teatro que eles tiveram que fazer, e eles projetam, e, ao mesmo tempo que aparece lá no telão, percebe-se eles conectados e arrumando e consertando o texto, ajeitando o texto, arrumando a ortografia e assim por diante. Então, é uma ferramenta fantástica, né? Eu vejo assim, hoje o pessoal que está começando o 6º, o que começaram com esse projeto no Salesiano, eles já incorporaram muito melhor do que os alunos que lá do ensino médio que pegaram já depois de ter passado, por exemplo, todo o ensino fundamental sem mexer com o material didático digital. E uma coisa importante, assim, normalmente o aluno, quando tem acesso a esses dispositivos eletrônicos, ou seja, a esse mundo da internet, eles vão muito além daquilo que você propõe, né? Então, você se surpreende. Você tem aluno que vai muito além, né? Que abre, ou seja, abre-se a ele outras possibilidades de aprendizagem que se você tivesse focado só em cima de um livro, né? Ou se o professor tivesse lá na frente só passando no quadro os assuntos que tem que ser aprendido, seria praticamente impossível, né? Tá certo, muito obrigada, Enio. Esse foi o nosso primeiro quadro Foco Digital. Se você ainda tem dúvidas sobre o material didático digital, escreva nos comentários para uma próxima edição. E se você quiser sugerir algum tema, escreva também. Muito obrigada. Quadro Foco Digital, uma iniciativa do Grupo de Educação Digital do Colégio Salesiano.